que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Oh. Olá, estamos mais uma vez em mais um CR Casa. Seja muito bem-vindo se for a sua primeira vez. É uma alegria compartilhar do Evangelho de Jesus com você. Nesse domingo que se passou agora, nós começamos uma nova série de mensagens, chamado Distraídos. E a ideia dessa série, o intuito dessa série é falar ao meu coração e o seu que por muitas vezes nós nos encontramos distraídos na nossa caminhada com Deus. E são exatamente nessas distrações que nós nos afastamos, são exatamente nesses momentos ao qual nós ficamos distraídos que nós perdemos de ter uma caminhada sincera, verdadeira com Jesus. Então, já para a gente começar aqui, eu quero convidar você a ler 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1
ao 18, e nós temos uma história aí muito interessante do apóstolo Paulo. Ele está compartilhando algumas informações, alguns conselhos para Timóteo, e ele vai falar de uma pessoa. Eu quero que você leia nesse momento, nós já vamos explicar um pouco sobre isso. Bom, nós estamos diante de um texto muito interessante, muito conhecido, por sinal, que o apóstolo Paulo está falando sobre o final da sua caminhada. Na verdade, Paulo agora ele está preso e ele está próximo da morte, ele já sabe disso. E ele sabe que ele viria a passar por ainda problemas maiores, né? A morte dele estava chegando, mas ele está deixando claro algumas informações para Timóteo. Primeira, já no versículo 2, ele está dizendo: pregue a palavra. Ele está falando sobre corrigir, exortar, com paciência, doutrina. E então ele vai dissertando esse texto, ele vai passando algumas informações importantes, até que chega no versículo 10 e ele abre o coração. Ele fala sobre Demas. Demas, amando o mundo, o abandonou. Demas é alguém que foi formado por ele. Você vai ver na história que Demas, ele aparece em 3 cartas do apóstolo Paulo. Lá em Filemon, ele é chamado de cooperador de Paulo. Ele é alguém que participava da obra missionária do apóstolo Paulo. Ele era um discípulo, alguém que estava caminhando, estava cooperando a essa obra. Em Colossenses capítulo 4, ele aparece numa saudação junto com Lucas. E aí ele aparece agora em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 10, onde nós vemos aqui que ele, amando o mundo, abandonou Paulo e foi para Tessalônica. Então nós vemos que essa carta é uma carta que Paulo está falando no final da vida, mas ela é cheia de vida. Na verdade tem muito propósito, tem urgência, tem alguns conselhos aí que servem para mim e para você. Só que quando chega nessa frase, no versículo 10, nós vemos uma frase carregada de dor. Alguém que está vivendo um sofrimento agora. E a pergunta ao qual nós colocamos nessa mensagem é: o que acontece quando o amor pelo mundo fala mais alto que o amor pela presença de Deus? Então, nessa mensagem que se passou, eu falei sobre 4 movimentos que confrontam a nossa distração espiritual. O primeiro deles é que Deus não nos chamou para distração, Ele nos chamou para a missão. Nós vemos isso. O apóstolo Paulo falando com Timóteo no versículo 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Você vê que ele está dizendo: não se distraia com futilidades, toma cuidado, não fique preso a coisas pequenas, você tem um chamado. E esse chamado ao qual Timóteo tem, eu e você também temos, de continuar anunciando a mensagem. Nós falamos aqui, essa foi uma das frases dessa mensagem, que a distração começa quando a missão some da nossa vista. E então, nós colocamos algumas perguntas aqui. Você vive como alguém que foi chamado por Deus? Você vive ainda como alguém que foi escolhido para uma obra? Ou você deixou que essa missão sua seja sufocada, por exemplo, pela rotina, pela ansiedade, pelos desejos do agora, pelo trabalho, pelas condições da sua vida? Então chegamos no ponto 2, que nem todos suportam a verdade e muitos se afastam dela. Versículo 3 e 4, vocês leram? Você viu que ali diz que vai vir um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Já chegou, na verdade, né? Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Parece que está falando sobre os dias atuais, né? Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, a gente vê, é o que as pessoas querem hoje, uma mensagem mais leve, uma mensagem motivacional, menos Bíblia, nem muito. Cuidado com esse negócio de arrependimento, morte, inferno, salvação. Vamos falar de bênção, vamos falar de algumas coisas, vamos falar de vitória, vamos mudar um pouquinho, né? É o que as pessoas estão querendo. E Demas, esse rapaz, ele é fruto desse tempo. Ele amou o mundo, ele quis conforto, não quis confronto. E a distração vem como um estilo de vida e ele vai embora. E aqui eu quero colocar uma pergunta para você, porque talvez você hoje é alguém que está ocupado demais para as coisas de Deus. Você já se sentiu tão ocupado com a vida que percebeu estar ocupado demais para Deus? Como isso impacta a sua fé? Eu convido você a responder isso agora em grupo. Vamos ser sinceros, todos nós temos a nossa correria do dia a dia. São tantas coisas, né? Nós costumamos dizer assim: hoje estou com muito problema, muita bucha para resolver. Mas o fato é que
Deus nos chamou com um propósito. Deus te chamou com um propósito. O próprio CR Casa é esse lugar de propósito e nós aprendemos uns com os outros. É um lugar de cura, é um lugar de experiências. Talvez muitos ainda não compreenderam o quanto importante é estar juntos, aprendendo, servindo um ao outro. Mas eu tenho certeza que a partir disso nós vamos criar pessoas que conhecem do Evangelho, que têm empatia com o próximo e que servem a Deus realmente vivendo uma igreja comunitária. Então, que isso não seja um motivo de você dizer estou ocupado demais para frequentar, estou ocupado demais para servir, que nós possamos estar juntos vivendo isso. Nós chegamos aqui no ponto 3, e aqui Paulo mostra o caminho de quem permanece fiel. Ele vai dizer que eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. E aí o versículo 7, você já ouviu com certeza, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E aí ele fala, agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará aquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Perceba que Paulo não foi distraído. Ele manteve a mente fixa em Jesus. E por isso que ele consegue chegar ao final agora dizendo, guardei a fé. Enquanto Demas fugiu, Paulo permaneceu. Enquanto Demas escolheu agora, Paulo escolheu a eternidade. E é interessante que Paulo, preso, está escrevendo como alguém livre. Demas, livre, indo para Tessalônica, é alguém que está preso nesse mundo, nas ideias desse mundo. Que paradoxo. Então nós entendemos que fidelidade com Deus é caminhar com Deus mesmo quando o mundo está gritando alto. Nós precisamos entender isso hoje. E nós findamos esses pontos, chegando no quarto ponto, sobre o custo espiritual de escolher Tessalônica. O próprio versículo 10, e esse foi o versículo-chave dessa mensagem, diz que, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Esse é o centro dessa mensagem. Paulo não disse que Demas pecou de forma escandalosa. Ele disse, amou o mundo. Ou seja, a distração começa com um encantamento. Só que é interessante notar aqui o que esse versículo está dizendo. Foi para Tessalônica. Tessalônica não era um lugar qualquer, era uma cidade rica, era uma cidade movimentada, era uma cidade estratégica, era uma cidade cheia de oportunidade, de comércio, de cultura, de filosofias, de paganismo, um lugar onde muitos poderiam dizer que viveriam livres, sem carregar esse peso da missão. Talvez Demas pensou isso. Ele cansou da prisão, cansou da renúncia, cansou de sofrer essa ideia da missão de Deus para nós. E lá talvez ele pensou que poderia recomeçar. Uma cidade grande, uma cidade tranquila, mas uma cidade que ele podia ficar em paz com o mundo. Só que o que parecia que liberdade, na verdade, era a fuga do propósito. Foi isso que ele viveu. E esse é o caminho de muitos hoje. Muitos estão sentados nas cadeiras da igreja, mas com a mente em outro lugar. Muitos talvez estão com a Bíblia no celular, estão lendo, mas estão vivendo a ideia do mundo virtual. Muitos foram chamados, mas estão desconectados com essa missão que Deus nos chamou. Será que hoje você não é essa pessoa? Será que hoje talvez você não se encontra distraído de tudo aquilo que Deus quer fazer através da sua vida? Às vezes a gente tem o hábito de achar que o pastor tem que resolver todos os problemas. Ou a famosa frase, a culpa é do pastor, ele deveria ter pensado melhor. Mas o fato é que nós não construímos igreja só de pastores, só com pastores. Nós construímos igreja com pessoas, todos envolvidos em uma só missão. Construir o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus aqui na terra, levando a mensagem dele a todas as pessoas, vivendo o propósito dele. Então, a gente chega na última pergunta do dia de hoje. O que você pode mudar nessa semana para você ter mais intencionalidade espiritual? Para que você continue tendo uma vida realmente atraída, não distraída, atraída pelo Espírito Santo. O que você precisa fazer, o que você pode mudar nessa semana para ter mais intencionalidade espiritual? Eu convido você a responder isso agora em grupo e eu passo a palavra aos nossos líderes, para que depois vocês possam ter um tempo de oração. Se permita falar, se permita compartilhar experiências e que esse momento seja um momento de cura, de oração, de amizade, de intimidade, de intencionalidade. E ao término, tenha um tempo de comunhão gostoso. Comam,
bebam, desfrutem desse momento de alegria, de ser igreja juntos. É assim que nós queremos avançar. Tá bom? Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Domingo agora, nós nos encontramos nos 2 horários, 10 horas da manhã, 7 horas da noite. Vai ser muito legal se você vier e trouxer mais alguém com você. Ah, deixa eu já lembrar você. Nós temos Conferência Restauração nesse mês aqui. 30, 31 e 1 de junho. Eu já espero por você. Você já pode divulgar para todo mundo, tá bom? Deus abençoe você. Até mais.